Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje é exclusivo da Maratona Level Up. A maratona acabou de começar, hoje é dia 3 de janeiro e acabou de dar meio-dia mais ou menos ali. Eu tô enviando um videozinho pro YouTube, terminando aí de programar o mês de janeiro, que tá quase pronto. Só faltam esses vlogs assim que eu tenho que ir gravando ao longo do mês. Então acho que vai dar pra ler bastante e as maratonas que estão tendo aí vão ajudar também. Então, primeiro a Maratona Level Up, que acaba dia 8, e depois eu vou participar também da Maratona de Verão, organizada pelo Vitor Almeida do Geek Freak, e aí eu espero ler mais ainda. Então, começando sobre as leituras da maratona, eu ainda eu comecei sim, mas eu levei 2 dias para poder finalizar Kenobi, que era um livro que ficou pendente aí do ano de 2020, do projeto de Star Wars. Na verdade, não foi só esse livro que ficou pendente, Tarkin e um outro livro que eu esqueci qual é, também ficou, mas esse aqui eu já tinha começado, então eu priorizei por finalizar ele antes de começar o próximo. E o primeiro livro da TBR da Maratona Level Up é outro livro de Star Wars, então é Traum. E esse daqui eu tô com um pouquinho de medo, porque ele vai focar muito assim nos governos aí da galáxia, no Império, e enfim, vai focar nessa parte mais política, e eu e política não sei se é uma boa combinação, então eu tô com um pouquinho de medo, assim, se eu vou entender tudo que vai acontecer aqui. E Kenobi focou no personagem específico, que é o Kenobi. Eu não quero falar muito dessa história, porque eu acho que pode ser spoiler pra quem ainda não assistiu ou não leu nenhum livro. Mas em um determinado momento, assim, o começo é bem devagar, e aí lá pela página 300, o livro tem 520 páginas, então lá pela página 300 a gente vai ficar sabendo mais ou menos o que tá acontecendo no geral. Vai surgir uma confusão aí, porque nesse planeta é muito difícil encontrar água. Na verdade, eu acho que em todos os planetas a água é um item assim de luxo, e aí meio que também tem uma espécie que quando eles entram em um estabelecimento, algum lugar assim que eles veem água sendo usada na decoração, eles ficam tipo, essa espécie é a dona desse lugar, porque só eles mesmos para ter tanto dinheiro assim para usar água na decoração. E aí essa confusão que vai começar aqui é por causa de água. Um personagem aí que já morreu, assim, ele nem existe aqui no livro, o livro começou, ele já tá morto. Ele tinha umas bombas de água, eu acho que é assim que fala. E aí ele tinha feito ali um padrão para essa água ser produzida, e ela é considerada tipo a água mais gostosa da galáxia, doce, e acho que tem um gásinho também nela, enfim. E aí esse personagem morreu, e o outro que ficou tomando conta dessas bombas quer descobrir essa fórmula para poder aplicar isso e produzir ainda mais água para poder vender. Só que ele ainda não tem essa água, e mesmo assim ele já tá vendendo esse negócio, tanto que foi uma anotação que eu fiz, foi a única anotação que eu fiz nesse livro, que eu anotei aqui no post-it, que diz que o mal do homem é sempre querer ganhar em cima de algo. Tipo, o cara já quer exportar água que ele nem tem. Então é basicamente isso que aconteceu aqui. E aí ele vai se endividar, vai se meter aí numa confusão muito grande por causa dos empréstimos que ele pediu e não tá conseguindo pagar, porque ele não tem a água para vender para poder retornar o dinheiro para quem emprestou para ele. E aí isso vai dar uma confusão muito grande, e ele vai sabotar um sistema lá de proteção também que ele tem para proteger os colonos, o pessoal, as fazendas e tal, de uma espécie também que ataca de noite e mata as pessoas por aí. E é bem interessante, eu gostei do livro, eu acabei dando 4 estrelas, mas só o começo, as primeiras 300 páginas foram devagares, mas assim, foi legal. E aí, então, hoje eu vou participar de 3 sprints, começando 2 horas da tarde, e eu acho que só vai acabar lá pra 9 da noite. E aí eu vou ler só esse livro aqui. Era pra eu estar terminando esse livro hoje. Então, vamos ver se eu vou conseguir terminar ele hoje de fato, porque amanhã já começa o meu desafio de ler um livro por dia, temático de capa branca, aí, em homenagem ao Ano Novo. E vocês vão acompanhar tudo por aqui. Eu vou tentar não mostrar muito dos livros desse desafio, porque vai ter um vlog específico. Então, pra esse vlog eu vou tentar mostrar mais assim as lives e o que eu tô fazendo durante a maratona, mas eu vou falar especificamente sobre os livros do desafio nos vlogs individuais de cada livro. Acho que deu pra entender. E é isso, então, eu vou ficando por aqui, eu vou almoçar, porque eu tô morrendo de fome, eu comi às 7 horas da manhã, e aí eu vou me preparar pra live.
E se vocês participaram da maratona, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam, se vocês conseguiram ler bastante. E até daqui a pouco. Atualizando desse ângulo, porque eu preciso deixar o celular na tomada e agora ele tá carregando. Meu Deus do céu. E aí, eu vim atualizar então sobre o que eu tenho lido e o que eu preciso ler hoje. Hoje é dia 5 e eu acabei de ver na minha planilha do Excel que eu roubei da Kabuki. Roubei não, tá? Ela disponibilizou lá no box de descrição pra baixar, eu baixei. Eu tô usando a planilha dela de leitura, que ela organiza a TBR, quantas páginas ela tem que ler no mês, essas coisas. E eu comecei a usar esse ano e eu espero que funcione. Eu tô gostando bastante porque é melhor do que ficar escrevendo o que eu tenho que ler dia por dia à mão no caderno. Então, assim, além de gastar muita folha, gasta muito tempo pra fazer isso. E a planilha já tava prontinha, então eu tô adorando usar. E aí eu comecei a leitura de Mal Flanders e As Brumas de Avalon ontem, que são os 2 livros de projeto do mês, e eu vou ficar com dor nas costas depois dessa atualização, mas ok, vamos lá. Então tá aqui Mal Flanders e As Brumas de Avalon. Mal Flanders eu li o tanto que eu precisava certinho, e eu tô na página 26, eu tô lendo um capítulo por dia, eu acho que essa primeira semana são 5 capítulos, então vai dar meio que o tempo certinho pra poder discutir no final de semana com o pessoal. E aí hoje eu tenho que ler mais um capítulo, que são mais umas 10 páginas. Deixa eu ver. Vai até a 38, são 11 páginas. E aí eu tô gostando muito, tá sendo uma leitura muito mais fácil do que eu esperava. Tipo, esse começo foi tão um romance de época, sabe? Eu me senti em casa. Então, eu tô gostando muito. Sim, li 26 páginas. Mas eu tô gostando, eu gostei desse comecinho. A protagonista, ela não se apresenta assim direito pra gente, porque ela fala que ninguém conhece o nome dela de verdade, e as pessoas chamam ela de Mal Flanders. Cadê a parte que ela não se apresenta? Aqui, meu verdadeiro nome é bastante conhecido nos arquivos ou registros das prisões de Newgate e Old Bailey e certos processos de maior ou menor importância relativos à minha conduta pessoal. Então, enfim, ela não apresenta o nome verdadeiro dela, ela só fala que ela é conhecida por Mal Flanders, e aí ela foi uma criança que cresceu sem os pais, e ela cresceu numa casa, tipo um orfanato, e ela tinha vontade de ser uma dama da sociedade, só que ela tinha uma visão completamente diferente do que era ser uma dama da sociedade. Para ela ser uma dama da sociedade era trabalhar, ter o próprio dinheiro e se sustentar com o dinheiro que ela ganhasse com o trabalho dela. Só que para as pessoas que eram da sociedade, né, ser uma moça da sociedade, uma dama da sociedade, significava ter nascido numa família rica e não ter que fazer absolutamente nada e mesmo assim a sua vida tá ganha, sabe? Era basicamente isso. Então são 2 formas completamente diferentes de pensar, e aí quando ela descobre o que é realmente uma dama da sociedade, ela fica meio... Então... E aí eu vou continuar essa leitura agora. E As Brumas de Avalon, eu não li o tanto que eu precisava ler ontem. Eu mal li um capítulo, então hoje eu tenho bastante coisa pra ler. Eu tô aqui na página 16 ou 17. Não sei, eu parei no meio de um capítulo. E o livro começa na 8, então eu li umas 8, 9 páginas ontem só, que eu li na live de leitura da maratona, de sprint. Depois que eu terminei Mal Flanders, aí só deu tempo de ler isso, de As Brumas de Avalon, e eu já fui dormir, porque meia-noite já, né? E aí hoje eu tenho que ler até a página 63. Isso, até o capítulo 4. Eu tô no capítulo 1 ainda. Vou fazer uns sprints pra ler, aproveitar que acumulou só um pouquinho, né, pra não deixar acumular muita coisa. Aí, eu ainda não terminei também a leitura de Traum, que eu queria ter lido nos 3 primeiros dias do ano, porque eram os 3 dias que estavam livres, porque as leituras conjuntas só começavam dia 4, e aí os desafios lá de um livro por dia só começavam no dia 4 também, ou 3, acho que 4. Então eu ia ficar com esses 3 primeiros dias livres e queria focar em Traum. Mas
eu ainda estava finalizando Kenobi, então eu levei esses 3 primeiros dias pra finalizar Kenobi. E aí eu ainda não consegui finalizar Trau, então eu vou ver se eu leio mais um pouquinho dele hoje. E ainda tem o segundo livro do desafio de um livro por dia pra ler. Então, pois é, eu vou ler as metas de Mal Flanders e as Brumas de Avalon primeiro. E depois eu vou focar no livro do desafio de um livro por dia. E aí, o que sobrar de tempo, eu dedico a Trau. E é assim que vai ser hoje. Eu tô na página 86, eu li um pouquinho dele hoje de manhã, enquanto o Mozão escovava meu cabelo. E aí eu li um pouco. E é isso, eu tô com uma caixinha aqui pra abrir, que foi presente. E aí eu vou abrir lá no Instagram. Então, se você não me segue, link no box de descrição. Não vai ter unboxing nesse vlog. Já teve unboxing no vlog de desafio de um livro por dia. O primeiro vlog lá teve unboxing, então vai lá assistir se você quiser assistir unboxing. Então eu vou abrir isso daqui lá no Instagram e aí se você me segue, você viu. Se você não me segue, você vai ver depois porque vai ficar salvo. Então é isso, partiu ler. Eu acho que eu vou fazer um café porque eu tô com sono. Hoje eu acordei cedo. Amém. Comecei o ano acordando tarde, mas isso vai mudar. E bora ler. Olá, vamos de atualização por aqui sobre os livros, então, que eu tô lendo pra leitura conjunta. E, assim, esses livros, eles não estão na TBR da Maratona Level Up, né? Esse é o vlog da Maratona Level Up. Mas os livros que eu tô lendo pra Maratona Level Up também fazem parte do desafio de ler um livro por dia. Então, eles terão vlogs só pra eles. E aí, o que sobra de tempo, assim, eu tento ler dos livros de leitura conjunta. Vamos falar do que eu tô gostando mais primeiro, que é Mal Flanders. Eu tô gostando muito mais desse livro do que eu imaginei que eu fosse gostar. Tipo, a leitura tá sendo muito mais fácil, muito mais fluida do que eu imaginei. E é uma escrita bem direta, assim, embora vá narrar muitas fases da vida da Mal Flanders, que esse não é o nome dela de verdade. Inclusive, apareceu um nome aqui, o pessoal tava chamando ela de um nome. E eu fiquei me perguntando se esse seria o nome dela de verdade ou se foi o nome que a família que adotou ela deu. Porque, assim, eu disse que ela foi abandonada quando era criança. E aí ela viveu, tipo, numa espécie de orfanato. Só que a dona desse orfanato acabou morrendo também. E aí, quando ela tava lá dentro, muitas famílias admiravam ela lá. Eu esqueci agora o motivo porque eles admiravam ela. Mas aí ela era meio que disputada por muitas famílias, assim, pra fazer as coisas pra eles. Então, uma dessas famílias acabou gostando tanto dela que quando essa mulher que administrava ali o orfanato morreu, a família acabou adotando ela e ela conviveu ali com as 2 irmãs e os 2 irmãos da família. E a partir desse momento ela vai começar a se relacionar com esses 2 irmãos, então aí a gente vai acompanhar uma espécie de triângulo amoroso que vai resultar aí num casamento. E aí a narrativa, assim, desse casamento é bem rápida. Inclusive tem uma parte aqui que eu gostaria que fosse assim, todos os romances de época, que ela vai falar da noite de núpcias e ela fala, tipo, não preciso entrar em detalhes, meio que vocês já sabem o que aconteceu, então vamos partir pro próximo fato. E aí isso economizou muitas páginas. Então, agora ela já passou pelo primeiro casamento, já tá indo pro segundo. Foi bem rápido mesmo, tipo, numa página ela tinha se casado, no outro cara já tinha morrido. E é isso, acabou, vamos pra próxima história. E agora só faltam 2 capítulos pra chegar na meta da semana, pra poder conversar com o pessoal sobre esse livro. Eu tô na página 76, na verdade parece que são mais de 76, mas essa folha é bem grossinha. E eu tenho que ler até a página 96, então são 20 páginas, mas hoje eu só tenho que ler mais ou menos umas 10, que é metade, que é um dos 2 capítulos que faltam. E eu tô gostando bastante, então, de Mal Flanders, tá com uma vibe bem romance de época, então eu acredito que quem gosta de ler romance de época vai gostar, porque não tem muitas reflexões, assim, profundas, como a maioria dos clássicos, que você vai ler, aí o personagem começa a divagar sobre a sociedade em que ele vive, e um monte de coisa difícil de você absorver, e esse é bem melhor. E aí, não que eu esteja odiando ou não gostando de As Brumas de Avalon, mas esse começo tá bem lento. Inclusive, ontem eu atualizei as minhas marcações, porque eu tava marcando só com uma caneta. E aí, uma caneta marcadora, tipo de pincel. E aí eu passei a colocar as fitinhas, porque vai me ajudar a me localizar melhor quando eu for conversar sobre o livro e tal, aí eu volto. Muitas críticas
ao cristianismo, não críticas assim diretas, mas a personagem, ela não segue essa religião, e aí nessa época o cristianismo estava surgindo e aí eles estavam se impondo, e na época que a história se passa, né, não que a autora escreveu, porque esse livro é da década de 80, se eu não me engano. Então ela vai criticando, falando sobre como os cristãos querem impor a religião e o Deus deles, e que para eles não existe nada mais. E se você não acredita em Deus, se você não segue a religião deles, você não é ninguém, você é um animal, uma besta. E eu marquei várias dessas coisas porque eu quero voltar para refletir sobre isso. Para quem não sabe, eu não acredito em nada. Então, certos comentários assim acabam me incomodando. Tipo, quando eu leio esse tipo de crítica, eu acabo marcando pra poder voltar, porque algumas coisas eu acabo me identificando. Então é isso. Tô fazendo esse tipo de marcação aqui por enquanto. Agora sim eu tô começando a entrar melhor ali no que tá acontecendo. Ontem, inclusive, eu fui pesquisar uma lista de personagens pra eu saber quem era quem, porque a gente tem aqui a Igraine, o Gorlois, não sei como é que fala o nome dele. Mas então, a Igraine é casada com o Gorlois e aí ele é um rei grego? Acho que é isso. E eu não sei a nacionalidade dela, acho que ela é inglesa, sei lá. E aí ela casou com ele pra poder unir ali, né, os reinos e tal. E tem um outro rei também, que é o rei da Inglaterra, que é o rei Uther Pendragon. E aí essas partes assim eu já consigo pegar um pouco melhor por causa da farsa de Guinevere que eu li e é sobre isso. Mas como é um livro assim baseado, não tem os fatos reais, né? O que tá acontecendo é que a Igraine, mesmo casada com o Gorlois, o Merlin foi lá e falou pra ela que ela tinha que gerar o novo rei da Inglaterra, o rei poderoso lá e tal. Só que não seria com o Gorlois, que é o marido dela, tem que ser com o Uther Pendragon. Tem uma aranha subindo aqui, né? Eu preciso mostrar isso. Eu tomei um susto porque eu vi uma bolinha preta subindo. Então, enfim. Tomara que ela não consiga entrar por nenhum buraco, porque esse tipo de inseto é assim, né? Não pode ver um buraco 10 vezes menor que ele que quer passar. Não, acho que ela tá só subindo mesmo. E até me perdi no que eu tava falando. Mas aqui ela já tem a Morgana, que é aquela fada lá de não sei o que. Eu não tô entendendo a função de cada um aqui muito bem ainda. Mas eu tô entendendo ali o que o rumo da história vai tomar. E não tem muito o que falar, porque eu ainda tô na página 74, 75. E eu tô bem atrasada nessa leitura, porque eu devia estar aqui, na verdade, um pouco mais, porque isso daqui é onde eu devia estar ontem, que era na página 132. Hoje eu já devo ter que estar bem mais avançada. Então eu vou ver se eu consigo focar nesse livro na Maratona 24 Horas que tá acontecendo agora, no último dia da Maratona Level Up. E vou ver então se... Tem muita coisa atrasada pra ler. O ano já começou assim, né? Ah, beleza. Enfim, vou ler a meta de hoje de Mal Flanders, porque é só um capítulo, é bem rapidinho. E aí eu passo para as leituras atrasadas e para as leituras do desafio de um livro por dia, que vai ter vlog para cada livro. Se eu não me engano, já tem. Esse vlog tá saindo antes ou depois, eu não sei. Mas os vlogs desse desafio vai ter um vlog por livro, e aí tem livro que eu tô demorando mais de um dia pra ler, então tá tomando o dia de outros livros, e aí tá atrasando o livro que eu devia estar lendo no dia que... Eu vou ler que é o que eu faço melhor, e aí eu volto pra atualizar melhor vocês sobre essas leituras aqui. A Maratona Level Up acabou e eu vim aqui então finalizar o vlog da maratona com vocês. E eu li muitas coisas ao longo da maratona, mas pareceu que, assim, nesse vlog pareceu que não foi muita coisa, né? Porque, como eu disse, a maioria dos livros da minha TBR eram do desafio 7 livros em 7 dias. Então, durante a maratona, eu acabei lendo A Caça, O Pequeno Príncipe e As Crônicas de Morrigan. Esses 3 livros, então, faziam parte do desafio Um Livro por Dia. Cada um desses livros tem vlog aqui no canal, falando um pouco mais sobre o que eu achei deles. E acabou que eu não mostrei eles aqui, porque eu tinha vídeo separado pra eles. Então, no vlog, eu acabei mostrando as outras leituras que eu ia fazendo, livros de leitura conjunta, de projetos. O primeiro deles que eu finalizei era uma leitura pendente, né? Então, finalizei Kenobi aí nos 3 primeiros dias de maratona.
E ao longo dos outros dias, eu esqueci de pegar o livro Traum, porque assim, eu não tô em casa. E aí eu trouxe os livros pra vir finalizar o vlog aqui. E eu esqueci Traum, mas eu não finalizei ele ainda, eu tô na mesma página de antes, acho que 80 e poucos. E eu quero focar um pouco mais nele agora que o desafio de 7 livros em 7 dias acabou. Vou tentar ler de pouquinho em pouquinho. E os outros livros que eu fui lendo, então, ao longo dessa primeira semana do ano, ao longo da Maratona Level Up, foi o clássico do mês de janeiro, que é Mal Flanders. Eu li a meta da semana, né? Não li ele inteiro. Então, eu li só até a página 96. Tô fazendo muitas marcações, meus post-its laranjas acabaram. Eu vou ter que usar outra cor, porque o post-it tá caro pra comprar agora. E também li algumas páginas de As Brumas de Avalon. Não li a meta da semana toda, porque eu não consegui conciliar. E aí, então, tá aqui As Brumas de Avalon. Eu li só até ali onde tá o marcador que fica pendurado. Eu li até a página 100 e... nem sei se chegou na página 100. Não, até a página 88 de As Brumas de Avalon. Eu tenho que ler até 260, 290 hoje, que é a meta da semana, mas aí vocês vão acompanhar no vlog da semana que vem. Então é isso, essas foram as leituras que eu fui levando aí ao longo da maratona. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado, na verdade, porque eu tava lendo várias coisas ao mesmo tempo e consegui finalizar aí 4 livros e ainda, né, começar outros que não precisava terminar. Eu não vou conseguir levantar esses livros, eu ia tentar aqui, mas As Brumas de Avalon é muito pesado. Pronto, assim dá pra levantar. Então, tá aqui, essas foram as minhas primeiras leituras do ano, livros que me acompanharam aí nessa primeira semana. Me diz aqui nos comentários se você participou da Maratona Level Up, vai cair tudo aqui, socorro. E se vocês gostaram, como é que foi a primeira semana do ano, se vocês estão relaxando ou já começaram o ano lendo tudo que vê pela frente. Se você não deixou o seu like nesse vídeo ainda, faça isso agora, deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Esse ano tá saindo vídeo todo dia, então todo dia você pode vir aqui às 7 horas da noite que você vai ter vídeo novo te esperando. E é isso, então. Compra com o meu link se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei, que você não paga nada mais pelo livro e ajuda muito o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Então a gente se vê no próximo vídeo e tchau!